Você já presenciou o momento exato em que alguém perde o controle ao vivo? Sem sequer ter tempo de reagir? Foi isso que milhões de brasileiros viram acontecer no debate mais aguardado da corrida presidencial de 2026. Um embate entre Janja, da Silva, primeira-dama carismática e afiada, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, técnico, frio e estrategista. Mas não era apenas mais um confronto político. O que ocorreu naquela noite foi uma batalha tensa entre duas versões de Brasil, e uma delas desmoronou diante das câmeras. Desde o anúncio, o clima era de final de campeonato. De um lado, Janja, conhecida por sua forte ligação emocional com o eleitorado de esquerda, pela capacidade de transformar dor em discurso, presença em palco e fala em flecha. Do outro, Tarcísio, homem de números, obra e estratégia, sustentado por uma base conservadora em crescimento e um estilo silenciosamente calculado. A tensão no estúdio era quase palpável. Não havia plateia visível, mas o país inteiro estava de olhos grudados na tela. E bastaram os primeiros minutos para Janja deixar claro: não estava ali para brincar. Com um sorriso controlado e os braços cruzados, ela disparou: Tarcísio, é fácil falar de meritocracia quando se nasceu. Com a vida resolvida! Difícil é entender o que o povo passa todos os dias. Um ataque direto, potente e planejado para fazer Tarcísio reagir. Mas ele não respondeu, nem sequer piscou mais rápido. Seu silêncio não era despreparo, era o primeiro movimento de uma estratégia fria e perigosa. Deixar que a adversária gastasse todas as suas munições enquanto ele observava, esperando o momento exato para virar o jogo. Janja, percebendo a ausência de resposta, intensificou os ataques. Disse que Tarcísio não sabia o que era andar de ônibus de madrugada, nem entender a escolha cruel entre o pão e o gás. A cada frase, ela se aproximava do microfone, com a certeza de quem está ganhando a batalha. Mas essa confiança estava prestes a se tornar o maior erro da noite. Tarcísio permaneceu impassível. E então, num gesto sutil, inclinou-se levemente à frente, lançou um meio sorriso e ajeitou o microfone. Ainda não respondeu, mas ali, naquele gesto silencioso, o jogo começou a virar. Enquanto Janja tentava manter a emoção como arma principal, Tarcísio preparava o contra-ataque. E quando veio, foi devastador. Não se tratou de gritaria ou bate-boca. Ele escolheu as palavras como bisturi, não como espada. A primeira resposta que quebrou a estrutura do debate foi simples, mas certeira. Eu prefiro aparecer em época de eleição do que desaparecer depois de vencer. O estúdio congelou. A câmera fechou no rosto de Janja. Pela primeira vez, o sorriso dela hesitou. Os olhos buscavam algo, uma réplica, um apoio, uma saída. Mas o silêncio do estúdio era ensurdecedor. A partir dali, Tarcísio tomou o controle. Cada argumento de Janja era agora desmontado, com dados, presença real e observações cortantes. Você fala de fome, mas seu governo aumentou a fila do Bolsa Família. Fala de saúde, mas fecha postos e vive de promessas. Fala de escutar o povo, mas vive cercada de seguranças em jatinhos pagos por esse mesmo povo. Onde está o Brasil real nisso, Janja? Janja tentou rebater. Falou de dignidade, de empatia, de políticas sociais. Mas suas palavras já não tinham o mesmo impacto. O público, já dividido, começava a perceber que a emoção, embora poderosa, não estava resistindo à força dos fatos. A cada frase de Tarcísio, uma narrativa se desfazia diante dos olhos do país. E então veio a frase que selou o destino daquela noite. Você quer falar do Brasil real, Janja? Eu conheço o Brasil real. Eu estava lá quando os hospitais estavam caindo, quando faltava água, quando ninguém queria aparecer. Eu pavimentei estrada enquanto vocês faziam festa, e nunca precisei de sobrenome para isso. O estúdio ficou mudo.
As redes sociais explodiram. Hashtags como Naubu Massacre ao Vivo e Albu Tarcísio 1026 e Janja Sem Resposta dominaram o X, antigo Twitter. Trechos do debate viralizavam em tempo real, e a imagem que mais se repetia era a de Janja, muda, olhando fixamente para um ponto além das câmeras, como quem busca um plano de fuga onde não existe. Tentando recuperar algum controle, Janja lançou uma última cartada emocional. Você pode ter entregado estradas, mas nós estamos entregando dignidade. E dignidade não se mede com planilha, se mede com empatia. A frase parecia ensaiada para causar impacto, mas a resposta de Tarcísio foi seca, brutal, definitiva. Empatia, Janja, é olhar no olho de quem perdeu o emprego porque o país parou. É ver um pai de família na fila do hospital sem remédio enquanto o governo investe em propaganda. É cortar na própria carne, não pedir sacrifício com o prato cheio. Eu não falo de empatia, eu pratico, todos os dias. Foi o ponto final. Janja não respondeu, não conseguiu. A câmera fechou em seu rosto, um leve tremor no queixo, uma piscada demorada. Pequenos sinais que, para o público atento, diziam mais do que qualquer palavra. A última rodada do debate, com perguntas genéricas e considerações finais, já não interessava a ninguém. O jogo estava definido, a virada havia ocorrido, e o Brasil inteiro assistiu em tempo real ao momento em que a narrativa de Janja desmoronou, enquanto a primeira-dama deixava o estúdio em silêncio. Acompanhada por assessores visivelmente desconcertados, Tarcísio saía com calma, sem euforia, sem arrogância, apenas com a postura de quem sabe que venceu, não por gritar mais alto, mas por deixar claro quem tinha mais história, mais resultado e mais preparo. E talvez o que muitos não perceberam ainda, mas vão perceber em breve, é que esse debate não foi só um marco da eleição de 2026, foi o início de algo maior. A ascensão de um novo protagonista político e o começo do fim de uma narrativa baseada apenas na emoção. Agora eu te pergunto, você acha que ainda dá tempo para Janja se recuperar? Ou o que vimos foi o começo do seu declínio político? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se quiser continuar acompanhando os bastidores dessa eleição que promete ser a mais explosiva da história do Brasil, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui a política não é novela, é guerra. E a gente te mostra tudo, sem filtro, sem censura. Até a próxima!